Um dos efeitos colaterais do que a Renata estava dizendo a respeito da não votação do arcabouço fiscal levou os Ministérios da Saúde e Educação a fazerem um contingenciamento. Eles foram os mais afetados com o novo bloqueio orçamentário de R$1,5 bilhão feito pelo governo federal. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem. Quem tem mais detalhes é Elis Barreto, em Brasília. Conta pra gente, Elis. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse finalzinho de CNN 360. Esse é o segundo bloqueio promovido pelo governo federal. Só as pastas da saúde e da educação somam mais da metade do montante que foi bloqueado pelo governo federal. Então, Uribe, o Ministério da Saúde teve um bloqueio de R$452 milhões e o Ministério da Educação teve um bloqueio de R$332 milhões no orçamento para esse ano. Além de saúde e educação, algumas outras pastas também foram afetadas pelo contingenciamento. Quais são elas? Transportes, desenvolvimento social, cidades, meio ambiente, integração e desenvolvimento regional, defesa, cultura e desenvolvimento agrário. Somadas à saúde e educação, então, foram essas pastas que foram afetadas por esse bloqueio anunciado pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Esse bloqueio adicional já tinha sido anunciado no dia 21 de julho, na semana passada. Em maio, o governo federal fez o primeiro bloqueio do ano, no valor de R$1,7 bilhão. E os ministérios mais atingidos foram os Ministérios da Cidade, Transportes e Desenvolvimento Social. Nesse primeiro bloqueio de maio, então, os Ministérios da Saúde e Educação foram poupados do contingenciamento. Vale lembrar que esses R$3,2 bilhões contingenciados nesse total de 2023 pelo governo federal são apenas nos gastos discricionários, ou seja, são aqueles gastos ali que não são despesas obrigatórias do orçamento público. A gente lembra também que esses bloqueios só acontecem porque o governo tem a regra do teto de gastos, a emenda constitucional 95, que determina um teto das despesas do governo federal. Quando o arcabouço fiscal for aprovado no Congresso Nacional, esses bloqueios não terão mais essa necessidade, não serão mais necessários, né, Uribe? Então a gente segue aguardando a aprovação, a apreciação do arcabouço novamente na Câmara dos Deputados. A gente só explica aqui que o arcabouço foi aprovado na Câmara, foi aprovado também no Senado, mas com algumas alterações, e por isso ele tem que ser votado novamente na Câmara dos Deputados antes de ir para a sanção presidencial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É com você, Uribe. Obrigado, Elis. Renata Agostini, então, tudo está parado esperando o arcabouço fiscal ser votado na Câmara dos Deputados. De certa forma, sim. Uribe, hoje você vai até sonhar com o meu nome, né? Tamanho, número de vezes que você falou Renata Agostini. Tô abusando. 360. Não, abusando. Jamais, nunca. Tá tudo, de fato, esperando que isso aconteça. A gente falava há pouco sobre isso, né? É extremamente estratégico. O governo já queria ter resolvido essa história, porque houve uma expectativa muito grande sobre qual seria o desenho desse tal novo arcabouço fiscal. O governo conseguiu, o ministro Fernando Haddad, né, ministro da Fazenda, conseguiu fazer uma costura de tal forma a trazer uma boa avaliação do mercado. Existe, né, um número grande de investidores de gestores, né, do que a gente chama de mercado, que fala, olha, não é exatamente o que a gente queria, mas ainda fazendo essas ressalvas, é indiscutível que houve uma boa aceitação, porque talvez o mercado tivesse antecipado que ele seria, né, muito ruim, né? Ele traz ali balizas importantes, mirando o controle das despesas, né, algum tipo de contenção aos gastos do Estado. Então, o governo não pode correr o risco de desperdiçar essa costura que foi feita de forma muito habilidosa pela equipe econômica. Dito isso, tem que alinhar a parte política para que haja um desfecho favorável na Câmara em relação ao novo marco fiscal para poder seguir com os próximos debates. E aí eu não estou falando só de reforma tributária, né? A própria formulação do orçamento, existe um debate que vai ter de acontecer agora, né, nos próximos meses, porque com a entrada em vigor do marco fiscal, haverá ali um hiato entre o fim da execução do teto de gastos e o início do marco fiscal. Vai ter uma exigência de que se faça uma
suplementação de recursos, por exemplo, em áreas como saúde e educação, porque o marco fiscal, ele prevê essa recomposição dos mínimos constitucionais nessas áreas. Só que isso, olha só o enrosco, só que isso não tem previsão no orçamento que a gente está executando em 2023, porque ele foi feito no ano passado, quando a regra vigente era o teto de gastos. Então, o governo, a Fazenda, já está se movimentando junto ao Tribunal de Contas da União para poder fazer um remanejamento de recursos, e aí a gente está falando de algo na ordem de 3 bilhões de reais, o que é muito dinheiro se a gente pensar que agora ele estava nos contando aí toda a ginástica do governo para cortar 1,5 bilhão. Então vai ter que jogar 3 bilhões nessa pasta, e para isso vai ter que ter uma discussão sobre como o governo se cobre de justificativas legais. Então veja que como uma coisa está subordinada à outra até se chegar no final do ano com a certeza de que a nova regra agora é essa e, portanto, já se pode fazer previsão em cima do novo arcabouço fiscal. É preciso que o governo se empenhe para tirar isso da frente. É um bastidor de última hora que eu estava conversando hoje agora, no início da tarde, é de que além de Luiz Inácio Lula da Silva estar reunido com Arthur Lira, Fernanda Haddad e Alexandre Padilha terão reuniões também com Arthur Lira nessa tentativa de chegar a um denominador comum, e também com Cláudio Cajado. Cláudio Cajado chega em Brasília na terça-feira. Então, há a expectativa de que na terça ou na quarta, Fernanda Haddad já esteja com ele e Alexandre Padilha para que ele apresente esse parecer dele e que acabe contemplando alguns pontos do governo. Obrigado, viu, Rê?